E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Pessoal da Liga dos Manjadores, tudo bem? Espero que sim, eu também vou bem, graças a Deus. Muito obrigado por perguntar, né? Hoje foi um dia importante, eu diria, né? Eu queria compartilhar com vocês aqui uma experiência, né? Como é que é a sua experiência de pagar contas, né? Porque hoje foi um dia de pagar contas e eu me senti, né? Eu acredito que talvez você entenda um pouco disso, né? Você paga aquele tanto de contas que você tem, né? E você vê aquele dinheiro saindo e você pensa, nossa, né? Volta, né? Não vai não, né? E a gente sente isso, né? Eu sinto isso, né? Também. Só que logo me veio na cabeça, né? Não, isso é bom, tá? É positivo. É bom pagar conta, né? Fique feliz de pagar conta, de conseguir pagar conta. Porque quando você paga a conta, né, você está girando as rodas da economia, né? Você está pagando por aquilo que você está consumindo, né? O produto que você está adquirindo, né? E esse recurso vai para a mão de uma outra pessoa para que ela possa também adquirir outros produtos e fazer essa roda da economia girar, tá bom? Então, vamos sempre tentar pensar positivo em relação a também pagar contas, tá? Sei que isso é difícil, né? A gente tende a ficar um pouco para baixo, né? Você vê aquele fluxo de caixa saindo e você pensa, poxa vida, né? Se eu investisse esse dinheiro, né? O retorno que ele poderia ter, mas não pense isso, né? É claro que a gente tem que fazer boas escolhas, né? Inclusive na hora de consumir, né? Para que a gente não consuma coisas que não fazem sentido, né? Mas aquelas coisas que fazem sentido para você, né? Então você tem que ter orgulho de poder estar pagando a conta, né? Então vamos nos atentar a isso também, beleza? E galera, hoje o vídeo é sobre investidor e especulador, tá? É um quadro que eu gosto muito aqui do canal, que é o Fica Esperto, né? Minha esposa que ajudou com esse nome, né? Fica Esperto, eu gostei muito. E é pra gente realmente ficar atento, né? Ficar esperto aos conteúdos que aqui vão ser passados, ok? Então, investimento e especulação, né? A gente precisa separar o que é isso, né? Especular, quando você especula e quando você investe, tá? Muita gente acha que investimento é tudo a mesma coisa, tá tudo na mesma bolinha de papel ali, né? E na verdade não, né? A gente pode separar isso e tomar atitudes diferentes em cada um do segmento que a gente for atuar, né? Ora eu vou fazer um investimento, ok, eu vou agir dessa forma. Ah não, isso daqui é uma especulação? Ok, tudo bem, vou agir dessa outra forma, tá? É importante você ter isso separado, né, segregado na sua cabeça, para que você não se confunda, tá? É muito importante você saber diferenciar um investimento de uma especulação. Então, vamos definir primeiro um investimento, tá? Muito desses conceitos que eu passo aqui, tá? São tirados de um livro que eu gosto muito, que é o The Intelligent Investor, do tio Ben. Eu chamo Benjamin Graham, que foi um importante economista no século passado. Olha como o livro é antigo, mas ele ainda é muito atual, tá? Então, inclusive, muitos gestores de fundos de investimentos, né, de assets, utilizam como base este livro, né, as ideias deste autor, deste importante autor, para você fazer seus investimentos, tá? Então, vamos lá. A definição que ele colocou de investimento é muito interessante. Eu vou compartilhar com vocês, ó. Uma operação de investimento é aquela em que, após análise profunda, promete segurança do prato principal. Segurança do principal. O que é a segurança do principal, né? É aquele valor que você está investindo. Se você está investindo, por exemplo, 10 mil reais, é a segurança desses 10 mil reais que você está investindo. Então, uma operação de investimento é aquela em que, após análise profunda, promete a segurança do principal, né? E um retorno adequado, né? Então, é claro, você quer retornar o seu principal, aquilo que você está investindo, correto? Mais um retorno. Só que perceba o adjetivo que ele colocou aqui, né? Retorno adequado, né? Não é um retorno mirabolante, não é um retorno absurdo, não é um retorno qualquer outra coisa, né? É um retorno adequado,
ok? E as operações que não atendem a essas condições são especulativas, né? Então, olha que interessante, só nessa definição, né, do tio Ben, que a gente pode ter... Não se trata de um retorno elevado, de um retorno substancial, né? Um retorno adequado, ok? Ah, Igor, mas a bolsa está bombando e a minha está retornando bastante, né? Estou bem empolgado e tudo bem, né? Que bom que está retornando bem para você, mas é importante você, quando fazer a sua tese de investimentos, não esperar, né? Não esperar um retorno substancial, um retorno alto, né? Lembra da equação da felicidade? Sabe qual que é a equação da felicidade? A equação da felicidade é muito simples. A felicidade é igual, né? A sua realidade menos a sua expectativa, né? Então, se você tem uma expectativa muito alta, né, a sua realidade vai ser negativa, né? A sua felicidade vai ser negativa. Então, né, tenha isso também como parâmetro, tá? Né, se você faz aquele investimento, você pensa em um retorno adequado, se ele der um retorno alto, né, um retorno substancial, bacana, muito bom, mas eu estou trabalhando em um patamar seguro ali, que promete a segurança do meu principal, do meu investimento, mais um retorno adequado, tá? É claro que você pode ter diversas operações na sua carteira, né? Quando eu falo carteira, eu falo todos os seus investimentos, tá? Porque quando a gente não investe só em uma tese ou em um ativo, tá bom? Então a gente tem vários ativos que compõem a sua carteira. Então você tem várias teses ali dentro da sua carteira, tá? E é claro que você pode ter teses que vão esperar um retorno maior, tá? Uma expectativa de retorno maior. Mas você tem ali teses que tem uma expectativa menor e uma segurança maior. Então, como um todo, né? Como um todo da nossa carteira, a gente tem que almejar um retorno adequado, beleza? Porque se você está almejando um retorno elevado, você está se expondo a um risco elevado também, tá? Então, quanto maior o retorno, maior tende a ser o risco que você corre, tá bom? Então, entenda essa definição de investidor, de investimento, ok? Então, as pessoas usam essa palavra, né, investimento, né, de forma equivocada, né? Investidor também, né? Não é porque você entrou na bolsa de valores, né, comprando um ativo que você se torna um investidor, né? O que torna um investidor é você ter atitudes investidoras, né? E o que seria atitudes de investidor e atitudes de especulação, né? Atitude de investidor é aquele que analisa as suas teses de investimento, os seus ativos, onde ele vai investir profundamente. Ele realmente estuda e entende o que se trata aquele ativo e aí, a partir daí, ele está seguro para fazer o investimento, correto? Aquela pessoa, se você está assistindo o vídeo e você não está seguro, né, do que você investiu, você não sabe ao certo, você tem alguma dúvida, quer dizer que você pode ter tomado uma decisão errada. Se você tem alguma dúvida, pode ser que você tenha tomado uma decisão errada, tá? Porque quando a gente investe, a gente realmente tem que conhecer do que se trata aquele ativo ou aquela tese de investimento, tá bom? É importante, tá? E a expectativa de retorno também adequado e não fenomenal, né? Quando eu falo adequado, entenda como uma expectativa para a carteira total, tá? É claro que a gente pode ter uma ação ali, um investimento, que a gente tem uma expectativa maior, tá bom? É natural que a gente tenha expectativas diferentes para ativos diferentes, mas se a gente for pegar toda a carteira, a média da sua carteira, ok? Então a gente entende que a gente quer um retorno adequado com a proteção do seu principal, ok? Seguindo então, né, um exemplo aqui que eu elaborei, né? É um exemplo de fazer a vendas a descoberto. Quem não entende, vendas a descoberto é como se você vendesse algo que você não tem, tá? Na Bolsa de Valores tem como você vender algo que você não tem. Olha que interessante, né? E as pessoas fazem isso muitas vezes sem entender, tá? Esse é o que é pior ainda, né? Então, você está vendendo algo que você não tem
com a esperança de poder comprar isso por um preço inferior. Então você vende a R$10, algo que você não tem e tem que entregar esse ativo, por exemplo, e você espera poder comprá-lo amanhã por R$9. E dessa forma você vendeu a 10 e comprou a 9 e você tem R$1 de lucro, né? Muitas vezes as pessoas têm essa... pessoas inexperientes, né? Que nem sequer possuem o que está vendendo, tem uma expectativa de poder comprar este bem, né, esse ativo, por um preço menor, né, amanhã, e a convicção dessa tese, né, tem uma natureza emocional, né? Simplesmente ele espera, ou uma natureza religiosa. Ele espera, ele ora para Deus para que esse preço caia e ele consiga comprar amanhã por um preço menor. Tá. Então, quando você analisa esse caso que eu ilustrei aqui, né, que eu dei de exemplo, né, uma pessoa que não sabe o que está fazendo, que está comprando algo que não tem, que está vendendo algo que não tem, esperando comprar amanhã por um preço menor. E qual que é a tese que ele acredita que o investimento vai cair? Ah, eu vi na notícia. Ah, eu acho. Ou eu torço para que isso aconteça e eu acho. Sabe, isso daí é atitude especuladora. Você entende? Você não fez uma análise profunda e está prometendo a segurança do seu principal, né? do seu investimento, né? Eu espero que você tenha compreendido esta parte, beleza? Então você não consegue assimilar essa operação com uma atitude de investimento, ok? E aí você pensa, pô, Igor, legal, especulação até onde você está falando aí é algo que você está falando mal, né? Só que não é algo que eu estou falando mal. A especulação não é ruim, né? Ela só tem que ser medida, né? Você tem que saber o que está fazendo. A única crítica aqui é você especular sem saber o que está fazendo, ok? Que é a maioria dos casos que a gente olha por aí, né? Os tios, os primos, os amigos ali, muitas vezes não sabem o que estão fazendo. Isso eu tiro da própria dia a dia, tá bom? Então, a especulação faz parte da vida do investidor também, né? É natural que a gente, quando está investindo, né, a gente especula, a gente espera, né, tem uma expectativa futura, né? Então você tem um certo nível de especulação aí, e não é errado isso, ok? No sentido de que você sempre irá carregar, né, o risco dos ativos que compõem a sua carteira. Você sempre irá carregar o risco dos ativos que compõem a sua carteira. Se a sua carteira é só de ações, você vai correr o risco das ações daquela empresa, né? Se a empresa for bem, legal. Se a empresa for mal, seus ativos vão se desvalorizar. Ou se você tem só renda fixa, você vai correr o risco de juros, de inflação, essas coisas, tá? Então, você sempre está especulando ali dentro dos riscos que você está disposto a correr, ok? E nem sempre, né, você vai conseguir comprar as ações por um preço justo, né? Digamos que você tem uma ação de uma empresa, sei lá, a primeira que vem na nossa cabeça é Petrobras. Vamos falar de Petrobras, vai. Digamos que você tem um preço justo, que você estudou os balanços financeiros daquela empresa e você acredita que R$12 é um preço justo. Mas nem sempre você vai poder pagar R$12 por um preço justo, né? Digamos que o mercado esteja pagando 14, né? Então, se R$12 é o preço justo que você avaliou, então esses R$2 a mais que você está pagando, no caso R$14, é o seu risco, né? E quanto maior o preço que você está pagando por uma ação ou por um ativo, né, maior vai ser o seu risco daquele ativo se desvalorizar ou a sua tese não dá certo, tá bom? Ou pelo menos no curto prazo ela não dá certo, tá bom? Então, muitas vezes você vai pagar mais caro o valor de um ativo, tá? E o seu risco vai aumentar, ok? E esse risco tem caráter especulativo, né? Esse risco eu vou até ilustrar aqui para ficar claro para você, ok? Então, digamos que a ação da Petrobras, no exemplo, na sua análise, tá? Você analisou e esse aqui é o preço justo, R$12. Só que
no mercado, né, as pessoas estão negociando, né, vendendo e comprando Petrobras a R$ 14. Então, esses R$ 14 aqui é o preço da ação. Preço hoje. Hoje. Tá. Então, a diferença, né, aqui, que são os R$ 2, né, esses R$ 2 representam o seu risco. Ok? E não, beleza, vou comprar por 14, tudo bem. Mas você está correndo um risco especulativo aqui de R$ 2, né? Então você especula que esse risco ele tende a diminuir, tá bom? Então com o tempo você espera que a ação volte ao preço justo ou que aquela ação, depois que você passar uns 6 meses, um ano, você volte a analisar ela e ela, não, o preço justo mesmo é R$ 14, né? Digamos que a empresa se valorizou, aumentou seus lucros e tudo mais, e o preço justo passou a ser R$ 14. Logo você diminuiu o seu risco, a sua especulação. Entendeu? Espero que sim. Qualquer coisa deixe nos comentários aqui, tá? E o seu trabalho é justamente administrar esse risco, tá? De forma que você consiga estreitar esse risco o máximo possível, quando a gente está investindo em ações principalmente, tá? E estar preparado financeira e psicologicamente para resultados adversos. Então, se você fez esse cálculo de preço justo e você disse que o seu risco é de R$ 12 de especulação, né? Então você tem que gerenciar isso, né? Tanto financeiramente quanto psicologicamente, né? Financeira e psicologicamente, para que você esteja preparado para que essa ação que você comprou a 14, ela volte a 12, a 11 e isso não afete você psicologicamente, tá bom? E nem que você precisa vender essas ações e você acabar tendo prejuízo nessa venda, ok? E muitas vezes, né, falando ainda da especulação, se ela é ruim ou não, né, muitas vezes oportunidades aparecem, né, de grandes lucros ou prejuízos, né, e é bom que exista essa especulação para que as pessoas possam trocar de risco, né, trocar de mão esse risco, né. Então, digamos que eu acredito em um ativo que vai subir, né, então eu vou lá e compro, né. Aí, a partir do momento que eu acho que não vai subir mais, eu consigo trocar o meu risco, né? Então eu tiro da minha mão e vai para outra mão. Então é bom que exista especulação, que outra pessoa esteja disposta a comprar o seu risco, ok? E ter lucro ou prejuízo com essa especulação, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Um comprador de uma ação está adquirindo o risco de a ação cair de preço, né? Então, eu vou ilustrar aqui para ficar mais fácil. Então, vamos lá. O comprador de uma ação, vou pôr aqui, comprador, ok? Está adquirindo o risco de uma ação cair um preço. Então, o comprador, qual é o risco dele? O risco, vou pôr aqui, risco de queda. Quando você compra um bem, né, um ativo, você espera que ele se valorize. O risco é que ele se desvalorize. Então, o comprador tem um risco de queda, correto? Porém, o vendedor de uma ação ainda tem o risco de a ação que acabou de vender suba mais. Então, digamos nesse exemplo que você comprou uma ação, tá? Você tem, a partir desse momento, você tem um risco de queda. Só que para você comprar, você precisa comprar de alguém, né? Então, digamos que você tem aqui nessa outra ponta o vendedor, que vendeu para o comprador, tá? Vendedor aqui, que vendeu para o comprador, correto? O risco do comprador é o risco de queda. E qual que é o risco do vendedor? O risco do vendedor é que ele suba mais, né? Então, o risco aqui, ó, risco de subir mais. Então perceba que mesmo o vendedor, ele não deixou 100% do risco, né? O risco de não ganhar mais, diríamos assim, né? Então, você consegue entender aqui que o risco está trocando de mão, né?
O risco de... Antes do comprador comprar, né, ele não tinha risco de queda, né, ele não tinha nenhum risco. A partir do momento que ele comprou, ele tem o risco de queda, né? O vendedor tem o risco de que subir mais, né? Poxa vida, eu vendi, mas o ativo se valorizou mais. Então, poxa, eu tive o risco de oportunidade ali de não ter ganhado mais, né? Então, basicamente é isso que exemplifica, né, a importância da especulação também no mercado, né? Porque se não existia especulação, você não tem como trocar esse risco, né? Não existe um mercado, então ele é importante também, tá? Não vamos aqui falar só mal da especulação, né? Existe um lado positivo também, tá? E uma vez que você entrou em renda variável, né, você está especulando, né? E você tem que controlar o seu emocional e o seu psicológico em relação a isso, né? Você não pode deixar aquilo te afetar, ok? E como, né? Como é que você deixa isso não te afetar, né? Isso não pode te afetar como? Você tem que entender como é que funciona aquele investimento que você está fazendo. Se você está investindo, você tem que saber o que você está fazendo, né? Muito da sua preocupação vai embora quando você entende o que você está fazendo, ok? Isso resume a especulação, porque que ela não necessariamente é ruim, ok? Então, só para a gente fazer um bottom line, né? Bottom line, que seria um resumo, né? Vamos lá. A especulação inteligente, né? Há a especulação inteligente, assim como há o investimento inteligente, ok? Mas há também diversas formas de especular não inteligentes. Então, há a especulação inteligente, existe a especulação inteligente. Assim como existe o investimento inteligente, ok? Existe. Porém, há diversas formas de você especular de forma não inteligente. Aqui eu vou listar as formas de especular não inteligente. Então, vamos lá. Vou listar especulação não inteligente. Especulação não inteligente. O que não é inteligente também é burro. Não, não fala isso. É feio, não inteligente. Já tá bom. Então, especular quando se pensa que está investindo. Especular quando acha que está investindo. Essa é a primeira. Uma especulação não inteligente é você especular quando você acha que está investindo. A gente entende que é diferente o investimento da especulação, ok? Aqui é boa, essa é a primeira. A segunda, né? Especular seriamente. O que é especular seriamente? É você investir uma grande quantidade de dinheiro, tá bom? Especular ou uma grande porcentagem do seu patrimônio, tá? Especular seriamente sem conhecimento. Conhecimento. Certo? E o terceiro, arriscar mais dinheiro na especulação do que você está disposto a perder. Arriscar mais do que pode ou está disposto a perder. Então vamos lá. Formas de especulação não inteligente. Tá? A gente não pode fazer isso. Tá? Especular quando você acha que está investindo. De novo, o investimento é aquele que, depois de uma análise profunda, protege o seu principal e você tem uma expectativa de retorno adequada. Tá? Uma especulação
é algo que você pode fazer um estudo para isso também, tá? Mas você tem uma natureza ali mais especulativa mesmo, né? Então você tem um feeling, né? Você tem uma sensação de que aquela empresa vai arrebentar, né? Você pode fazer esse tipo de investimento, de especulação. Olha só, eu mesmo falando em investimento quando você está especulando. Você tem que tomar cuidado, porque você tem que separar isso na sua cabeça, tá bom? Para que você você não faça só especulações, né? Você tem que ter ali uma tese de investimento e quando você está especulando, você faça isso com pouco capital, com pouca parte do seu patrimônio, ok? Então, não confundir uma coisa com a outra é o primeiro, tá? Especular seriamente, né? Uma grande quantidade, sem conhecimento, sem ter estudado para isso, ok? E arriscar mais do que você está disposto a perder, tá? É claro que quando eu falo isso, muitas pessoas têm medo, né? Medo de bolsa de valores, é um cassino, é um jogo. E não é, tá? Não é um cassino, não é um jogo. E quem falar isso normalmente não tem conhecimento, né? Eu falo normalmente porque, né, para ser bonzinho, né? Porque não é um jogo, não é um cassino, né? Quando você sabe o que você está fazendo. O que tem dentro de bolsa de valores? Tem empresas, né? E empresas está ali para... As pessoas que estão dentro das empresas, elas estão trabalhando, né? Então, você estuda a empresa, você entende o que ela faz e aí você tem uma tese de investimento, entendeu? E é mais ou menos dessa forma, tá? Você tem, por exemplo, derivativos, né? Que aí são um pouco mais complicado, né? E se você é iniciante, você tem que ter um pouco de cuidado com bolsa de valores, tá bom? Porque tem uma série de códigos lá, que se você for abrir uma conta numa corretora, você tem uma série de códigos lá na bolsa de valores e você pode estar comprando um derivativo ali, achando que é uma ação, então tem que ter realmente cuidado e conhecimento para você não fazer besteira, ok? Mas não tenha medo. Eu falo um monte de coisa, né, para você tomar cuidado, mas não tenha medo, né? Você tem que só, a única coisa que eu tenho que falar aqui é para você conhecer antes de fazer o seu investimento, né? Mas não tenha medo de conhecer e estudar sobre isso ou começar, né? Eu tenho diversos ativos que você não precisa ter um conhecimento absurdo para você começar, tá? Por exemplo, a gente está falando aqui de bolsa de valores, de investimento e de especulação, mas você pode, por exemplo, muito bem investir em renda fixa, investir em tesouro direto, né, mais tranquilamente, não vai ser algo, ai meu Deus, né, tô perdendo dinheiro, patrimônio, essas coisas, tá? Então, é importante você estar aqui aprendendo, tá? E quanto mais você aprender, mais preparado você vai estar, tá bom? E é importante você separar esses ativos, né? Quando você acredita que um ativo é um investimento, quando você acredita que aquele ativo é uma especulação. Ah, vou colocar 5% do meu patrimônio nesse ativo aqui que está bem barato, porque eu acredito que esse ativo vai fazer um turnaround, vai dar uma virada, né? Então, é só você separar na sua cabeça, separa na sua planilha, ou separa em contas diferentes, não sei, para que você não se confunda, tá bom? Sempre ter isso em mente, ok? Essa foi a primeira parte desse quadro Fica Esperto, onde a gente vai falar de especulação e investimento. No próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, a gente fala sobre definição de investimento em ações, né? Os valores de um investidor e de um especulador, né? A gente fala um pouco sobre teses mirabolantes, né? Para a gente sempre ficar atento, tá? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que tenha agregado, espero que tenha aprendido alguma coisa aqui, tá? Obrigado por ter ficado conosco até esse tempo e que você fique bem, né? Que você tenha um ótimo final de semana, que você espalhe o amor e até a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.